Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira angelical e gloriosa. Você que me ouve do outro lado, eu queria alguns minutos da sua atenção e você vai se dar conta aqui nas Escrituras o porquê que algumas pessoas na caminhada com Deus, algumas delas se enfraquecem na fé e não percebem. E quais são os cuidados que devemos tomar exatamente para que não venha enfraquecer-se espiritualmente na caminhada com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai falar aqui de dois tipos de ramo: o ramo fraco, também vai falar do ramo forte. E ao final da mensagem você vai descobrir qual desses dois ramos você tem sido, ou qual desses dois ramos você é. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1, aonde diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Queridos irmãos, como falei anteriormente, a Escritura ela menciona aqui sobre duas pessoas, ou precisamente sobre dois ramos, um fraco e um forte. E aí Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja que Jesus, ele sendo a videira, e nós usamos, porque a videira é Cristo, os ramos somos nós. E nós, na qualidade de ramos, devemos estar unidos à videira, porque o ramo que está unido à videira, dizem que existem 4 estações, mas esse ramo que está unido à videira, ele não conta com as estações para florescer, independente se é outono, se é primavera, se é inverno, se é verão, independente. O ramo que está unido à videira, ele é forte o ano todo, ele floresce o ano todo, o ano inteiro, ele passa o ano inteiro entre ano e sai ano, e aquele ramo está intacto, cada vez mais forte, inabalável na fé, porque está unido à videira. A videira é Cristo, nós o ramo. O ramo que está na videira, a qual é Cristo, a vida que está na videira, a força que está na videira. Pode observar na tela ao lado, essa árvore seca que acabei de mostrar. Se você for ver, o ramo seco é semelhante a essa árvore que acabou de passar na tela ao lado, como o deserto que você está vendo. Assim é o ramo seco. E Cristo é a videira, diz a palavra. Ele sendo a videira e nós sendo o ramo e nós estando unidos a Ele, o poder que sai da videira ou que emana da videira alimenta o ramo, desde que o ramo esteja unido na videira. Eu não sei se você lembra, mas lá atrás, no início, eu falei do ramo que se enfraquece. Quando a pessoa não está unida a Cristo, aos poucos ela vai esmorecendo, aos poucos ela vai se esfriando, aos poucos ela vai faltando na igreja, ela vai morrendo na fé. Espiritualmente ela vai perdendo as forças, ela vai faltando hoje, faltando amanhã, faltando a depois. Daqui a pouco ela não tem mais força, deixa de sonhar, perde a fé, perde a vontade de orar, não lê mais a palavra, não jejua mais, porque é um ramo que muitas vezes até estava na presença de Deus, dentro da igreja, mas não estava unido à videira. Aos poucos foi murchando, murchando e murchando, e é onde mora o perigo. Porque quando o ramo está nesse processo onde alguns começam a murchar-se, me referi a esfriar na fé, é onde tem que se cuidar e mais para a igreja, orar mais, jejuar mais,
se consagrar mais, obedecer mais, ouvir mais também, que é o que muitos precisam, infelizmente, para fortalecer a fé. Porque se você está unido à videira, como falei anteriormente, não importa a estação, se é primavera, se é outono, se é inverno ou se é verão. Esse ramo que está unido à videira, ele é forte o ano todo. Ele floresce o ano todo. O ano inteiro ele vai florescer. Ele vai entrar ano e sair ano, e esse ramo vai estar inabalável na fé, porque está unido à videira. E aí o poder que sai da videira, a videira é essa qual é Cristo Jesus, esse poder que emanasse da videira para alimentar o ramo, vai alimentar o ramo que está unido a ela, fazendo com que esse ramo, mesmo num período de enfermidade, se torne forte para vencer a enfermidade. O poder que sai da videira vai fazer o ramo forte, se estiver unido a ela, para que esse ramo tenha força para superar, se libertar do vício do álcool, se libertar do vício das drogas. O poder que sai da videira vai fortalecer esse ramo que está unido a ela, para que esse ramo saiba como lidar com os problemas dentro de casa ou no trabalho que seja, por conta do poder do Espírito Santo. O poder que sai da videira, tornando esse ramo forte que está unido a ela, vai fazer com que esse ramo se torne forte na tempestade, nos dias difíceis, nos temporais, ou mesmo nos dias de deserto. O fato desse ramo aqui estar unido à videira, o poder da videira fará com que esse ramo floresça mesmo no período de deserto. Por isso eu falei que não importa a estação, se o ramo estiver unido à videira, até no tempo de deserto ele dá seu fruto, ele vai florescer. Agora, quando o ramo não está unido à videira, mesmo estando na igreja, não está unido à videira, começa a esfriar na fé, esmorecer. Aí o ramo começa a murchar, e é onde tem que tomar o devido cuidado, porque o ramo, quando ele começa a murchar, se esfriando na fé, deixando de ir à igreja, daqui a pouco não tem mais força. Daqui a pouco o ramo que estava murchando seca, e quando o ramo seca, só serve para ser queimado. Então, que você ouvir essa mensagem, aliás, você que está me ouvindo, você possa se perguntar: que tipo de ramo você tem sido? Se um ramo fraco ou se um ramo forte? Porque o ramo que está unido à videira, mesmo adiante de uma má notícia, ela não vai entrar em desespero, não vai preocupar-se, não vai perder suas noites de sono. As noites não vão ser mal dormidas, porque está unido à videira. Independente de qualquer coisa, esse ramo vai se tornar forte, porque está unido à videira. E o poder que sai da videira garante a vitória do ramo. O poder que sai da videira torna o ramo forte. O poder que sai da videira faz com que esse ramo torne-se inabalável na fé. Quando alguém está unido à videira de fato e de verdade, este poder que sai da videira faz com que esse ramo se torne forte, independente do problema, da luta, da circunstância. Esse ramo que está unido à videira pode passar pelo que for, vai permanecer intacto, inabalável na fé, porque o poder que sai da videira, alimentando o ramo, fortalecendo o ramo, vai garantir ao ramo que ele não está só, e que esse ramo vai florescer mesmo no mau tempo. Esse ramo vai se tornar forte, mesmo na adversidade. Esse ramo vai ser forte mesmo quando tudo parecer estar dando errado, vai permanecer inabalável, porque está unido à videira, a qual é Cristo Jesus. E esse poder que emana da videira, tornando o ramo forte, fará com que esse ramo tenha força bastante ou suficiente para vencer e suportar tudo e todas as coisas. Basta estar unido à videira. Agora o ramo, quando ele está se enfraquecendo, esfriando na fé, quando espiritualmente não está bem, quando o ramo está murchando, e a pessoa muitas vezes nem percebe, ela está na presença de Deus, e a pessoa está se esfriando, o ramo está murchando, a pessoa nem percebe. Qualquer problema a pessoa entra em desespero. Qualquer problema a pessoa pensa que o mundo está se acabando. Qualquer problema, alguns pensam que não vai ter força para agir, pensa que não vai conseguir resolver o problema, pensa que não vai mais sair daquela situação, pensa que é o fim, esquece que está unido à videira, e o poder da videira fará com que o ramo tenha força bastante para vencer e suportar toda e qualquer circunstância. O ramo forte, ele não importa a adversidade que vem enfrentá-lo. O ramo forte, não importa o problema, ele vai vencer.
independente do momento. O ramo forte, ele nunca vai se render adiante de qualquer adversidade que venha enfrentá-lo. O ramo forte é o ramo preparado para vencer qualquer temporal que venha enfrentar. O ramo forte nunca vai abalar-se na fé. Quando o ramo é forte, ele nunca vai entrar em desespero, independente da circunstância. Quando o ramo é forte, quer dizer preparado ou preparada para vencer qualquer temporal que venha enfrentá-lo. Basta que esse ramo esteja unido à videira. Alguém diz assim: fulano com fulano é carne e unha. Não, está errado. Tem que ser carne e unha com a videira, com Cristo. Porque é Ele que tem tudo o que você precisa. É Ele que pode te dar força para vencer os problemas. É Ele que pode te ajudar quando você mais precisar, independente do que quer que seja. Então esteja unido à videira. Porque se você estiver unido à videira, você vai se tornar alguém pronto e preparado para vencer qualquer temporal, qualquer problema, por pior que ele seja. Se você estiver unido à videira com a Cristo, indo para a igreja, se esforçando, se dedicando mais, buscando mais a Deus, obedecendo, ouvindo a palavra, significa estar unido à videira. E aí a videira vai te dar força o bastante, te instruir da forma mais correta possível, e assim você vai saber como lidar com os problemas e ter fé o bastante, força pelo poder do Espírito para vencer os problemas quando eles eventualmente surgirem. Por isso a necessidade de buscar a Deus. Para finalizar, no versículo 4 diz assim, no 3 aliás: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecereis em vós. Permaneceis em mim. O que é permanecer em mim? É estar unido à videira, como falei. Tem algumas pessoas que não vão para a igreja e dizem assim: Deus está comigo. O diabo que engana algumas pessoas que não vão para a igreja e diz que Deus está com elas. Permanecei em mim e eu permanecereis em vós. Veja, ele só permanece com alguém se aquele alguém permanecer com ele. E o que é um alguém permanecer com ele? É estar unido à videira, é se esforçar, é ouvir mais a palavra, buscar mais a ele, obedecer mais, ser submisso a ele. Isso é estar unido a ele, é permanecer nele. Assim ele permanece com alguém. Como não pode o ramo, que somos nós, produzir fruto de si mesmo. Muitas pessoas não se esforçam para ir para a igreja, buscar a Deus, ouvir, obedecê-lo, praticá-lo. E aí as coisas não acontecem como esperado. Porque ele diz aqui no versículo 4: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo somos nós. E sem ele nós não somos nada. O ramo somos nós. E sem estar unido à videira não vai ter força para vencer a luta. O ramo somos nós. E se não tiver unido à videira, não vai ter força para vencer a doença, por exemplo. O ramo somos nós. E se não tiver unido na videira, não vai ter força para vencer quando eventualmente algo der errado. O ramo somos nós. E se não tiver unido à videira, não vai ter força bastante para se libertar do vício. Não vai ter força bastante para resolver o problema do casamento. Não vai ter força bastante para resolver um problema interno dentro de casa, um problema de família. Por isso que ele disse: não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Ou seja, sem ele nós não somos nada. Somos totalmente dependentes da videira, a qual é Cristo Jesus. Aí ele finalizou dizendo: se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, ninguém é nada sem Cristo. Só somos alguma coisa unido à videira, porque tudo que precisamos na videira subsiste. E quando alguém está unido à videira, o que aquele alguém precisa vai emanar-se da videira para suprir esse alguém que é o ramo. Cada uma das necessidades daquele alguém. Basta que esse alguém na qualidade de ramo esteja unido à videira. Assim se torna um ramo forte, pronto e preparado para vencer qualquer circunstância, desde que esteja unido à videira. Ramo forte. Agora, quando não está unido à videira, qualquer probleminha parece uma tragédia, tempestade no copo d'água, parece que o mundo está desmoronando, por ser um ramo que está murchando, e eventualmente, se não se cuidar, pode secar e ser lançado ao fogo, porque estava murchando e aquela pessoa eventualmente não tomou o devido cuidado que deveria ter sido tomado. Tá certo? Que ouvir essa mensagem, você possa refletir um pouco e se perguntar qual desses dois ramos ou dessas duas pessoas você tem sido, se a fraca ou se a forte. Depende se você está unido ou não na videira, a qual é Cristo Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão. Forte abraço.
Até a próxima, em nome de Jesus.